Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Aqui é mais um vídeo aqui do professor protestante lá da ACP, né? Os cultos às imagens bíblicas. Ele escreveu um livro sobre isso aqui e tal, etc. Ele vai misturar a cultura romana ali do Império Constantino, toda aquela idolatria, toda aquela prostituição daquela época e vai tentar provar que tudo aquilo ali veio pela Igreja Católica. Defensores com o professor Paulo Cristiano, né? E Pedro Gaiol. Já vemos como o conteúdo vai ser aquele jeito, aquela prostituição, né? Pessoal, vamos... É um vídeo de... Claro que não vou refutar tudo isso aqui, pregar tudo, porque é um vídeo de 2 horas e 19 minutos. Olha só, vamos começar aqui. Só com a introdução dele, a gente já tem muito base, muita visão para degustar, como diz o padre Luiz Torres, esse caramelo, né? O nosso professor de Bíblia, né? Vamos lá. Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Defensores. Hoje nós vamos fazer uma live aqui sobre um tema muito importante na apologética. E uma coisa, Deus está proibindo imagem via sacra? Deus está proibindo imagem de servos? O salmista diz em 95:9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança. Número 29, Deus manda Moisés fazer aquela serpente, quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Êxodo 25:18, Deus manda Moisés dá a instrução para Moisés fazer uma arca e colocar 2 querubins em cima do profetário. Êxodo 20, versículo 3, não terá outros deuses. 1 Reis 6, 22-35, o tempo cheio de mais culturas, Ezequiel 41, o 17 em diante, 2 Crônica 3 em diante, não tem como, cara. Essa rincha não mas eu vou refutar aqui sobre o tema não é isso, cara. Porque os caras, eles odeiam a igreja. Porque seu fundamento são fundamentos de homens. São pensamentos, doutrinas de homens, inspirados só por uma pessoa, o próprio demônio. Principalmente, eu estou falando na apologética a respeito da doutrina das imagens. O que você acha? Cultuar imagens é uma forma de piedade? Ou é uma idolatria disfarçada? Eu estou movimentando com... Idolatria depende de que tipo de imagem. É a imagem de outro Deus? É a imagem de uma divindade ou professor? Se for uma deusa, aí pode quebrar a imagem. Se estamos prestando culto às imagens, adoração ali que tem na Igreja Católica, pode destruir. Qual é o propósito das imagens via sacra? Te apontar, te levar a Deus. Esse é o significado das imagens. Via sacra. Dá um pause aqui. Voltando então, Salmo 95:9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Isso é simples entender isso. Simples. A imagem via sacra que Deus mandou Moisés fazer, querubins, no Novo Testamento são imagens de servos, querubins prefiguram servos. Certo? Vocês têm essa rincha porque quer tirar o povo da Igreja Católica. Degustando, escrevendo livros, tal, mas a igreja já definiu isso, cara. Os ícones que te levam, que te aponta a Deus. Simples entender isso. No século III, ali vemos uma imagem pintada pelo São Lucas. Então, seria o evangelista Lucas idólatra? Disfarçado. Eu estou movimentando com alguns irmãos aqui, estou testando apenas. Antes que o nosso convidado entre no nosso canal
dado certo aqui para transmitir aos nossos irmãos. Vamos lá? Ao vivo. Culturas e imagens. Está ao vivo aqui. Deixa eu transmitir aqui. Culturas e imagens, legal. Tá dando eco. Tá dando eco porque primeiro que o estúdio aqui físico, eu estou arrumando e ele está sem alguns móveis. Então quando você tira alguns móveis de uma sala, você tem esse eco, né? E eu não coloquei nada do local. Então, infelizmente, eu vou ter que transmitir a live dessa maneira. E uma coisa, se Deus tivesse proibindo a imagem, você mesmo está proibindo a sua imagem. Então, os irmãos que estão vendo a sua live, seria todos idólatras, porque está vendo uma imagem sua que está sendo reproduzida. Imagem de um homem. De acordo com vocês, cita Êxodo 20, versículo 4. Mas hoje nós vamos falar sobre, então, o tema das imagens. Para isso, convidei um amigo apologista que domina muito esse assunto. Domina demais esse assunto. Sim, domina totalmente do seu contexto, totalmente amputando, distorcendo a história. Pegando ali os cursivos, pegando ali a base e totalmente amputando, destruindo, distorcendo. É isso que vocês fazem. Essa apologeta protestante é um ponto principal em destruir a verdade. Ele não entrou ainda, daqui a pouco ele estará conosco. Mas antes eu quero falar sobre este livro que eu lancei em 2015. 2015 eu lancei este livro. E este livro aqui, ele... Eu vi aqui alguns irmãos. Depois somos nós que vendemos cursos. Depois que os irmãos católicos. Aí os irmãos católicos não podem vender os seus estudos apologéticos, que eu já mostrei vídeo de vocês reclamando, mas vocês podem vender esses esgotos, essas distorções, essas adulterações suas. Agora está ao vivo. Legal. Pastor, boa noite. É interessante, senhor. Eu vi aqui. O senhor usando fone de ouvido com microfones. Facilitaria e muito. Sem cursar na época nem teologia e... Agora, o que acredita a Igreja Católica sobre a doutrina das imagens? O que é esse negócio de venerar, adorar? É a mesma coisa que adorar e venerar? Como que eles entendem isso? Então, a Igreja Católica, ela é iconódola. Igrejas iconódolas como ela e a Igreja Ortodoxa, que, para quem não sabe, é a igreja que é a igreja tradicional de países como Grécia, Turquia, Rússia, leste europeu no geral. Ela é uma doutrina, sim, ela é uma doutrina, porque para você ter ideia que ele falou essa questão de divorciado com a academia, mas eu diria que os católicos estão divorciados com outros católicos sobre essa doutrina. Para quem pegar um debate que eu fiz com o Ogro de Wall Street, no canal do Lucas Banzoli, ele me disse que católico não venera imagem. Então, e eu já peguei vários apologistas católicos, para eles mais ignorantes, que não sabiam que a Igreja Católica venerava imagens. Para eles, a doutrina católica era simplesmente, você tem as imagens como se fosse uma fotografia, e não é. Isso definitivamente... Quem é esses católicos ignorantes? São católicos que não conhecem a doutrina católica, que não conhecem os cursivos, que não conhecem que ali nos primeiros cristãos já usava essa prática de imagem via sacra, como por exemplo nas catatumbas, primeiro século, segundo século, e ali já foi definido no século VII a veneração aos ícones. Vamos lá. Não é acreditar nisso, é heresia. A Igreja Católica, quando ela sai com o Concílio de Nicéia II, ela vai defender a doutrina da veneração de imagens. E sim, o termo veneração de imagens ele é utilizado nos documentos oficiais, ele é utilizado em Nicéia II, ele é utilizado na tradução latina de Nicéia II como uma forma válida para se referir, porque a gente não venera as imagens, a gente venera o que as imagens representam. Mas dentro da própria documentação católica, os termos veneratur imaginis, cultus, a enciclopédia católica usa o termo cultus sacrarum imaginum, que seria o culto sagrado das imagens. E o outro termo que ele também existe é adoratio imaginis. Para quem como a gente é brasileiro, a gente tem uma conexão com o latim, por causa do português, que é uma língua latina. Então, palavras como adoratur seriam traduzidas, elas seriam traduzidas como adoração. Eu não sei se é adoratio ou adorato, mas sim, a palavra em si é adoratione, adoração. Cultus, ou colere, colidos,
etc., venerar. Ao longo da sua história, o catolicismo sempre usou esses 3 termos para se referir às práticas que ele tem com as imagens. Tanto que existem sites católicos que falam assim, olha, os católicos, acho que é Idia Tomás, se eu não me engano, os católicos têm que, é um site americano, tem que parar de falar que a gente não cultua imagens porque a gente usa o termo historicamente. E se você for pegar Bellarmino, que é um autor do século XVII, ele vai dizer, ele vai se referir à doutrina católica como adoração às imagens frequentemente, quando ele vai falar sobre Nicéia II, etc. Então o que é? Olha só, São Bernardino já começou a citar falas de pai da igreja, ó. Vamos ver aqui. É simples, pô. Olha só. A reforma protestante é o quê? Somente a escritura. Então, se é somente a regra de fé, o único veículo que nós protestantes acreditamos, vocês têm que provar de Bíblia na escritura, aonde a Bíblia está provando a veneração às imagens. O que a Bíblia proíbe, o que a história da igreja proíbe, o que os pais da igreja degustaram com o passar do tempo, culto de adoração a outros deuses. É simples. São Bernardino, que você citou aí, olha só, ele combatia, ó, São Roberto Bellarmino, em 1542 e 1621. Ó. Renomado doutor da igreja e teólogo da Contra-Reforma, não ensinou a adoração de imagens, mas sim a veneração, o que está em linha com a doutrina católica, defendida no Concílio de Trento. Olha só, aqui você já desmancha essa maquinação diabólica desses doutores em citar falas de pais da igreja. Olha só, Bellarmino combateu ativamente as objeções protestantes contra o uso das imagens sagradas. Estou citando aqui do século 1542, cara. Já tinha esse contexto ainda, essa visão desses doutores, essas manobras de escrever livros para provar que nós somos idólatras. Como o professor aí tem um livro. Que pena que eu não tenho esse livro para me ler, para me degustar, para me fazer uma pregação em cima. Porque eu não uso esse termo apologética, não, cara. Porque esse termo já está virando um esgoto, porque você vê, mas refutei fulano, cicrano. A nossa missão não é essa, católica. A nossa missão é essa, pregar a palavra em cima dessas mentiras. E ponto final, cara. Eu fiz um vídeo aí falando sobre a tradição, aí teve um herege que mandou um comentário no meu canal falando, mas os padres se casavam ali, Paulo estava... Meu irmão, nós temos um único esposo, é Cristo. A única noiva ali é a igreja do Senhor. Nós somos, para Cristo, nós somos noivas. Quando sacerdote tem uma só esposa ali, sacerdote é casado com Cristo, cara. Com o ministério sacerdotal, cara. Entenda um pouco a escritura, entenda o contexto que Paulo está falando, cara. Aí, se você pegar Mateus 12 ou 19, 12, você vê ali, cara. O celibato, Atos dos Apóstolos, ou 1 Coríntios 7, etc. Vemos aqui na escritura também Deus usa de imagem de escultura. A Arca da Aliança tinha 12 imagens. O templo do rei Salomão é cheio de imagem. É simples entender isso, ó. Só pegar aqui, você vai ler e entender. Você não precisa nem viajar nesses livros, nesses escritos, desses doutores, perseguindo a igreja. Pelo amor de Deus. Até quando vai isso aqui, cara? São Bernardino, ele combatia as heresias protestante. Século XVI, quase ali, ó. Aí vem esses dois protestantes aqui, diz metido a doutor, um é metido historiador, etc. De vez de pregar, de vez de defender a igreja, está criticando. Se Cristo tivesse proibido imagem, Cristo está ali no templo.
no templo do rei Salomão. João 10, 23. Os apóstolos ali no templo do rei Salomão. Por que os apóstolos falam, vocês são todos idólatras? Uma adoração às imagens frequentemente, quando ele fala sobre iniciadores, etc. Então, o que é essa doutrina do culto? Então, São Bernardino está combatendo a idolatria e usando as imagens como veneração. Refutando vocês protestantes, lá no início do século ali. A reforma protestante. Imagens. Os católicos, eles acreditam que as imagens, elas podem ser cultuadas e veneradas. Você pode, ou seja, eu posso pegar uma imagem, eu posso me prostrar diante dela e fazer um culto, uma veneração, uma demonstração de honra, de respeito, etc. Porque esse culto que eu estou prestando, ele é transmitido para aquilo que é representado, que seria o protótipo. Como José 7,6, ele postou diante da Arca da Aliança e adorou a Deus, culto de adoração a Deus e o culto de honra à presença real de Cristo, de Deus através da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança representa a presença real de Cristo, ou do verbo de Cristo, porque o Cristo está em palavra ali, prefigurada, teofania ainda, não se fez carne, né? Mas Josué 7,6 postou diante da Arca da Aliança, onde tem 2 querubins, 2 imagens, 2 figuras humanas, e adorou a Deus. Olha só, nós fazemos de acordo com o Josué faz. Nós entramos na igreja católica, ela está cheia de imagem via sacra, o sacrário ali, prostamos diante do sacrário, onde tem a Eucaristia, que vocês falam que a Eucaristia é uma bolacha, e adoramos a Deus. Simples. E falamos com Deus através das imagens, como vai dizer aqui, Moisés se comunicava com Deus e Deus se comunicava com Moisés. Então seria Josué um idólatra, seria Moisés idólatra, porque Moisés está falando com a imagem. E Deus está falando com Moisés através das imagens. Josué 7,6, ó. E o cara é historiador, cara. Agora vemos como que esses picaretas metidos a historiadores que vemos aí, ó. Josué 7,6, ó. Tem que mostrar, cara. Tem que desenhar. Porque os caras, esses ruins de Bíblia. Ah, mas Josué não está adorando. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra. Até a tarde. Diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião. Desejam cobrir de pó suas cabeças. Êxodo 22. Êxodo 22, 25. Olha só, 22, ó. Ali verei ter contigo de cima da tampa dos meios dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para o israelita. Olha só, cara. Deus falando, se comunicando com o único porta-voz do Novo Testamento, que é a prefiguração do Pedro também no Novo Testamento, dando a instrução a Moisés. Aonde? No meio de 2 imagens, servo Roberto. Seria o próprio Deus um idólatra? Visão protestante de Deus é idólatra. Porque Deus mandou Moisés fazer imagem, e Deus falava com Moisés através das imagens, e essa imagem fazia milagres e prodígios. Ali que fez milagre na casa de Obed-edom. Davi dançava diante dessa imagem, dessa arca da aliança. Josué prostou diante dessa arca. Eu não entendo. Então, quando um amigo católico vai lá na igreja católica, se prostra ali diante do altar e começa a orar, começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, através das imagens, então nós somos idólatras? Nós fazemos de acordo com nossos pais faziam. Olha só, muito antes do catolicismo surgir. Ah, não, mas aquelas imagens ali é só ilustração, etc. Para vocês pode ser isso aí. Para vocês pode ser qualquer coisa. Para você pode ser uma divindade. Para você pode ser o que for. Mas para nós é uma imagem via sacra. Simples entender isso. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. É o primeiro vídeo desses esgotos, desses metido a doutores. Salve Maria.